Olá, amigos. Eu estou gravando esse vídeo para falar um pouco sobre a minha opinião sobre a apostila desse grupo de aulas 17, a 1722 e a 1723. Uma fala da prática do dia a dia e a outra a introdução à percepção mediúnica. Essa é uma pergunta que podemos dizer de US$ 1 bilhão, né, reais. Essa é a dúvida que angustia 99% dos médios em desenvolvimento. Como saber se o que eu senti é real ou se é coisa da minha cabeça? Esse é o desafio do discernimento. E o processo de aprender a diferenciar as três vozes que falam conosco. A voz do nosso animismo, nossos próprios pensamentos, medos, desejos, memórias e formas de pensamento. O famoso é da minha cabeça. A voz do psiquismo. A energia do ambiente ou as emoções das pessoas ao nosso redor. A sensação de esponja. Muito comum. Quando o ambiente, nós adentramos o ambiente contaminado, estamos com nossa percepção aberta, por estarmos em eclosão mediúnica e ainda não termos conquistado o bendito equilíbrio que leva realmente um tempo para aprender. E para isso é que nós temos que seguir as orientações, os banhos, o diário mediúnico, todos os dias a meditação, as orações, as leituras sãs, o estudo, para que se efetive esse equilíbrio. A ética, a responsabilidade, a isenção de intenções, de vaidade, de orgulho. A outra voz, que é essa que nos interessa, a voz da mediunidade, a comunicação real de um espírito, seja ele um mentor ou obsessor. No começo, essas três vozes parecem gritar ao mesmo tempo, gerando confusão e insegurança. O conteúdo nos alerta que a vaidade, o conteúdo do estudo, que a vaidade e o orgulho são grandes inimigos da clareza mediúnica. Eles fazem muito ruído dentro de nós. E que um estado emocional desequilibrado, ansioso, tenso, amedrontado, pode distorcer a nossa percepção. Persiste a pergunta. Então, como podemos confiar? Bem, uma das respostas é que a confiança não é um dom que você recebe, né? É um músculo que se desenvolve. E aqui vou falar dos 4 passos práticos, positivos e cheios de esperança para construir essa confiança. A ferramenta da esperança. Número 1, passo 1. O diário mediúnico. O primeiro passo é prático. Na apostila Atividade Essencial, conteúdo de estudo 17.5, não foi passado por acaso o diário mediúnico, porque ele é o seu maior aliado. Ele é um exemplo que, se você utilizar bem, ele é extremamente positivo, porque ele, à medida em que você vai anotando e ao longo do tempo, quando você começa a revisar, você vai percebendo os padrões. O seu padrão de ver, de sentir, de perceber, de distinguir a presença do seu mentor ou não, os sinais que ele combina ao longo do tempo com você. Esse combinado não é verbal, é um combinado em que toda vez que ele aparece para você, ou se aproxima de você, se você não tem evidência, ele emite uma onda energética para o corpo. O corpo vai captar isso em algum lugar, que são os arrepios, um arrepio na cabeça, um arrepio na costa, uma sensação diferenciada. E ele sempre vai usar aquele tipo de estímulo até você decorar e detectar que é ele chegando, e não um outro espírito. Então, uma aluna no início do aprendizado, bem no início, vamos usar esse exemplo. Ela sente o cheiro do jasmim, do nada, durante suas orações. Ela acha que é bobagem dela, coisa da cabeça dela. Mas ela é disciplinada e anota no seu caderno aquele acontecimento. E ela faz mais ou menos assim. Segunda-feira, às 22 horas, sente o cheiro de jasmim quando estava fazendo as orações antes de adormecer. 3 dias depois, durante uma meditação, e no estado não tão elevado, com dificuldades de acessar um estado mental alterado, né, de meditação, ela sente o cheiro de novo. Anota. Lá no diário. Quarta-feira, após a leitura do Evangelho, busquei meditar, estava com muita dificuldade, senti novamente o cheiro do jasmim.
Só que 3 dias depois, ela vai percebendo que após o cheiro do jasmim, ela ficou calma, ficou tranquila, ficou serena. Coisa que ela não tinha se apercebido desde a primeira vez, ou a sequência do que acontece com o estado interno. Mais adiante, passado mais alguns dias, ela vai revisar o seu diário. E ela percebe o padrão, que toda vez que ela está prestes a ter um eureka, né, um ensaio importante, uma ideia importante, ou quando ela está necessitada de amparo, de ajuda, ela sente o cheiro de jasmim. Resultado, ela acabou de validar a sua primeira senha espiritual. Aquele cheiro não era coisa da cabeça dela, era a assinatura da equipe espiritual que a assiste. Aí a sua confiança vai para 100%. Segundo passo, para adquirir a confiança, o filtro da razão, o estudo. Porque a confiança não vem da fé cega, ela vem da fé raciocinada. Exemplo positivo para o filtro da razão. Estudar Kardec. Estudar os autores reconhecidamente importantes, confiáveis. Temos vários. Vamos falar do Kardec, podemos falar do Ramatiz, vamos falar do Miramês, do Espírito Santo Neto. Neste exemplo, vamos usar um outro exemplo positivo agora para o médium que recebe uma mensagem mental, uma clara audiência que diz para ele: você é o único médico bom deste grupo. Só você pode salvar a todos. O médium, por ter estudado a escala espírita de Kardec, ele percebe que não são espíritos de uma boa categoria, porque os espíritos elevados não jamais vangloriam, desmerecem, dão ordens, nem criam dependências e nem coloca os médiuns uns contra os outros. Assim, eles trabalham para a unidade do grupo. Resultado, o médium é estudioso. Ao invés de ele ficar em dúvida, será que eu sou? Ou se envaidecer, se empombar, abrindo uma brecha enorme, ele imediatamente discerne: essa é a voz de um espírito pseudo-sábio, ou mistificador. Um obsessor. Ele aprendeu a confiar não na mensagem, mas no discernimento que foi treinado pelo estudo. O estudo, então, é muito positivo para que o médium aprenda a adquirir autossegurança. Terceiro item, terceiro passo, a bússola da alma, né? O sentimento, a bússola da nossa alma. Essa é a regra de ouro. Como você se sentiu durante o fenômeno, durante a mensagem? Como você se sentiu? Porque a comunicação espiritual, ela não é só informação. Acima de tudo, ela é frequência. A assinatura vibracional de quem se comunica. Você está em dúvida sobre uma ideia que chega? Pare e se pergunte: essa ideia veio acompanhada de um medo, ansiedade, um sentimento de urgência, me inspirando a vaidade? A urgência é aquela: eu tenho que falar isso agora, senão tenho que falar agora. Não é bem assim, a gente não tem que falar de imediato a mensagem que chega para a gente comunicar para um grupo ou para uma pessoa. Primeiro você vai acalmar, esperar, usar o crivo da razão, do bom senso e da lógica. Depois que você passou pelos 3 crivos do bom senso, da lógica, da moral e da ética. Na verdade, são 4 itens importantes que o médium precisa avaliar antes de transmitir uma mensagem. Ou pode ser também que junto com essa ideia veio uma sensação profunda de clareza, uma clareza súbita, um amor incondicional, uma lógica impecável, que você não seria capaz de ter pensado assim, daquela forma. Não é a sua forma de pensar. Essa é a assinatura da sua equipe espiritual. Ou do seu eu superior. Então, resultado: a esperança de saber que os nossos guias sempre vibram no amor e na paz. Ao aprender a ler a emoção por trás da mensagem, você aprende a confiar no que vem da luz. Especialmente o que eu gostaria de abordar agora, o sentimento de urgência que vem junto. Tem que falar agora, cuidado com isso. Dá um tempo,
Deixa o tempo passar, umas horas, dias, vai lá para dentro e ausculta, porque não tem, a espiritualidade evoluída, ela não tem urgência, porque ela sabe que nós somos ainda ligados e presos pela nossa evolução mediana aos processos de aprendizagem. E as coisas conosco não é de uma... Eles falarem, a gente já está lá entendendo e desenvolvendo, não. Aí a gente tem dúvida, a gente conversa, a gente pergunta, a gente reflexiona, a gente troca no grupo de estudo. Quarto passo, o caminho da clareza, que está vinculado ao autoconhecimento. Este é o pilar final. E o mais importante, no conteúdo da apostila 17.21, ela diz o seguinte: o médium que se conhece profundamente é menos suscetível a enganos espirituais. E na 172.2 completa a explicação. O canal é você. Você é o canal. Vamos usar um exemplo positivo. A limpeza do canal. O médium sabe que tem uma ferida da rejeição, um trauma. Um trauma são experiências de grande intensidade emocional negativa, de dor, e que cria, então, um trauma. Toda vez que algo se pareça com rejeição, ele revive aquela emoção, sente ameaçado, sente o risco, alguns entram em grande, dependendo do trauma, a pessoa entra em grande perturbação. E ele sabe que quando essa coisa acontece, ele fica meio perdida, confusa. Nesse estado, capta coisas estranhas. Então, ao invés de culpar os espíritos, ele faz a sua leitura interior. Ele vai para dentro dele e diz, quando ele reflexiona sobre o que ele está sentindo, que ele avalia com calma, aí ele diz para si mesmo: é o meu padrão de rejeição que está falando. Resultado? Vamos tratar isso então. Vamos falar com o dirigente. Se ele não for o dirigente, se ele for o dirigente, ele vai falar com o grupo, pedir ajuda para tratar essa situação com apometria. Como se trata? Vocês já presenciaram um tratamento de padrão de trauma, né? Sempre tem uma subpersonalidade ou personalidade envolvida. Trata-se então, busca-se pelos mentores que tragam a situação, a subpersonalidade ou a personalidade. Os mentores vão fazer isso. Trata-se, ressignifica, despolariza, eleva para o plano espiritual essa personalidade. Se for uma sub, a gente faz a integração dela. Pronto, limpou o canal. A sintonia daquela situação não vai mais aparecer. E se for sendo este o único grande entrave, a sintonia com os mentores vão se tornar daí para adiante, clara, suave, sem ruídos. Então, conclusão. A paciência é a humildade. Pessoal, a dúvida é normal. O erro faz parte. E os estudos nos lembram que a maturidade inclui a abertura para a aceitação do erro. Errar faz parte do processo. Nós só aprendemos, nosso nível evolutivo, nós aprendemos muito mais com os nossos erros. E faz parte do processo, e os nossos mentores sabem muito bem disso. E não se cobra de uma criança que começou a andar a queda. É natural, para quem ainda não está seguro, errar. A criança que ainda não treinou o exercício do andar, cair algumas vezes por um período de tempo. Então, a confiança que buscamos será construída com paciência e tempo, e para isso, paciência e humildade, porque leva tempo. Cada anotação no diário é um tijolo, cada estudo é o cimento, é a argamassa que vai fixar aquele tijolo da experiência. Cada perdão proferido a quem prejudicamos, ou a nós mesmos, por não sermos a pessoa perfeita que gostaríamos, por errar, por ter guardado o rancor do ciclano por tanto tempo, por um período ter se achado a pessoa mais incrível, maravilhosa, né? Nos perdoar por termos sido arrogantes. Não sabíamos que, na verdade, que o excesso de amor próprio é arrogância. E arrogância sempre é orgulho e egoísmo em excesso. Então não vamos ter medo de errar. Tenhamos coragem de anotar, de estudar e de nos limparmos. A esperança não está em nunca duvidar. Duvidar
É um bom convite ao estudo, à verificação, para confrontar a verdade do erro. A esperança, a grande esperança nossa, é saber que nós temos tantas ferramentas para superar as nossas dúvidas. E que é saudável ter dúvida. Quando não se tem dúvida, significa que nem sequer se compreendeu. Porque para compreender os nossos raciocínios, nós raciocinamos por associação, e quando nós temos a dúvida surge quando nós não conseguimos encaixar o raciocínio no que nos foi ensinado. Nos falta elemento, aí surge a dúvida. Aí você precisa de investigar, pesquisar, perguntar. E aí você aprende. O desafio, eu deixo para vocês a seguinte mensagem. O desafio do discernimento é diferenciar as vozes do animismo, a voz da nossa alma, do psiquismo, a voz da nossa mente, e da mediunidade, a comunicação dos espíritos conosco. Repetindo, a confiança não é um dom, mas é uma construção. E ela é alcançada com os 4 pilares que nós conversamos aqui. Vamos sempre nos lembrar que o diário mediúnico é a ferramenta prática para identificar os padrões e validar percepções. O estudo, nosso filtro racional, que nos dá os critérios para julgar a qualidade de uma comunicação. Como bem fez Kardec. Kardec pesquisou, consultou o mesmo tema, ele levava a vários médiuns de vários lugares e depois ele glosava, peneirava para ver o que era verdadeiro. E quando é verdadeiro, o é verdadeiro em qualquer lugar do universo. Os sentimentos é a nossa busca interna. Por isso a importância do autoconhecimento. Por que eu sinto? Eu sinto isso quando a paz que nos chega, sentimento de amor, é a assinatura da luz. O medo e a vaidade são a assinatura do desequilíbrio. O autoconhecimento é o processo de limpar o nosso canal. Eu sinto mágoa. Eu tenho medo de que se repita, de eu ser enganado, porque eu fico muito magoada. E eu, quando fico magoada, eu demoro muito tempo para perdoar. Então, o que eu faço para vencer esse hábito de se magoar? Aí nós vamos perguntar, eu me magoo por quê? Eu tenho muita expectativa sobre os outros, que as pessoas vão atender todas as minhas necessidades, de que a pessoa nunca vai mentir para mim, de que a pessoa vai me colocar sempre na frente dos interesses dela. Então eu sou uma pessoa extremamente egoísta e vaidosa, né? De pensar que as outras pessoas, que o mundo gira em torno de nós. Então eu chego à conclusão de que o defeito está em mim. Eu sou vaidosa, eu sou egoísta, eu quero ser o centro. E provavelmente eu uso de manipulação para que as pessoas façam o que eu quero. Quando eu não obtenho o resultado desejado ou obtenho o resultado contrário, o melindre vem, aí eu fico magoada com aquela pessoa. E como eu sou uma pessoa muito importante, mais do que todas as outras pessoas, eu vou guardar essa indignação dentro de mim. E aí vem o complexo de inferioridade, dizendo, você não é tão mal como você era. E complexo de inferioridade também é orgulho. Dá para perceber o processo de reflexão? E é tão bom quando a gente descobre que a gente tem uma limitação dessa. E geralmente essa limitação é por conta das crenças distorcidas, das crenças negativas que a gente tem na vida. Aí a gente vai se limpando dessas coisas desnecessárias, desses pesos, dessas expectativas absurdas sobre os outros. Vamos levar a sério a questão do autoconhecimento. Não é o outro, sou eu. Quem está sentindo sou eu. O outro foi apenas um estímulo para trazer à tona. Eu tenho que ter gratidão, inclusive, pelo fato desagradável, pela conversa desagradável, pela situação desagradável criada por alguém, que resultou em eu me perceber melhor. Vamos sempre guardar isso. Um canal limpo resulta em uma sintonia clara e confiável. Beijo. Beijo. Muito obrigada.